No último vídeo, eu fiz uma lista com os maiores clubes de cada país da América do Sul. E hoje vamos continuar nossa viagem pelo mundo, falando do centro do futebol mundial, a Europa, onde desfila os maiores jogadores do planeta e acontecem as melhores competições de clubes do mundo. Mas entre tantos gigantes europeus, você sabe qual é o maior de cada país? Eu sou o Neto, e neste vídeo você vai ver qual é o maior clube de cada país da Europa. Assim como eu fiz no vídeo anterior, o critério vai ser títulos nacionais, continentais e mundiais. Porém, a Europa tem muitos países, e um vídeo só não seria suficiente para citar todos. Então neste, eu vou falar de 20 países principais, começando pela Turquia, que apesar de ter sua maior parte do território na Ásia, também faz parte da Europa, e seus clubes disputam a Champions League. Por lá existem alguns clubes conhecidos, como o Beşiktaş, o Fenerbahçe e o Galatasaray. Porém, os dois protagonistas maiores são Fenerbahçe e Galatasaray. O Fenerbahçe tem 19 títulos turcos. Já o Galatasaray é o maior do país, pois possui 22 campeonatos nacionais, além de conquistar uma Europa League e uma Supercopa da UEFA, ambas no ano de 2000. Aliás, a Supercopa foi ganha em cima do poderoso Real Madrid. Agora vamos para a histórica Grécia, onde o Olympiacos é soberano. São 47 títulos gregos, mais que o dobro do segundo colocado, o Panathinaikos, que tem 20. Porém, a nível continental, o Olympiacos não faz bonito. Sua melhor campanha em Champions League foi chegar às quartas de finais em 1999, quando foi eliminado pela Juventus. A Itália é um dos países mais importantes do futebol europeu. É mais um daqueles lugares onde existem vários clubes tradicionais. Seu campeonato já foi o mais forte da Europa, antes do surgimento da Premier League. Entre alguns dos seus maiores clubes estão a Juventus, que é por sinal o maior campeão italiano, com 36 taças. Eles também já ganharam 2 Champions Leagues e 2 mundiais. Há também a Internazionale, outro gigante, que possui 3 Champions League e 3 campeonatos mundiais. Porém, o primeiro lugar da Itália vai para o histórico Milan, que apesar de já não viver mais os seus melhores anos, é um dos maiores clubes do mundo. O time rubro-negro é o segundo maior campeão da Champions League, com 7 títulos. Além disso, eles também conquistaram 4 mundiais, fora diversos outros títulos importantes, como 5 Supercopas da UEFA, por exemplo. Por isso, o Milan segue sendo o maior da Itália. Agora vamos para terras lusitanas, Portugal, onde existe 3 clubes principais, o Sporting e os 2 que disputam o posto de maior do país, Benfica e Porto. A nível nacional, o Benfica tem mais campeonatos portugueses, são 37 contra 30 do seu rival. Já se tratando de Champions League, o Benfica possui 2, nas temporadas de 60-61 e 61-62, além de também ter ganho uma Copa Latina em 1950, torneio europeu que era muito importante antes da Champions League. Assim como o Benfica, o Porto também possui 2 Champions League, nas temporadas de 87 e 2004. Também conquistaram 2 Europa League. O desempate a favor do Porto vem pela conquista de 2 mundiais, em 1987 e 2004. Por estes títulos a mais, o Futebol Clube do Porto é o maior vencedor de Portugal. Chegando em território francês, automaticamente lembramos do poderoso PSG. Mas o Paris Saint-Germain é aquele famoso novo rico, que ainda não conquistou nenhuma Champions League. Entre os franceses, os maiores campeões nacionais são PSG e Saint-Étienne, ambos com 10 títulos. Porém, o único clube francês a conquistar a Champions League foi o Olympique de Marseille, na temporada 92 e 93. Portanto, até que o Paris Saint-Germain conquiste a sua Champions League, o Olympique de Marseille seguirá sendo o maior da França. Nas terras de Courtois e De Bruyne, a Bélgica, não existe nenhum campeão de Champions League. E assim como outros países, lá existem 2 clubes mais conhecidos, o Clube Bruges e o Anderlecht, que é o maior do país, pois além de ser o maior campeão nacional com 37 títulos, o Anderlecht também conquistou uma Europa League em 83, e por isso fica no primeiro lugar dos maiores clubes belgas. Na terra dos Países Baixos, a Holanda, existem 3 clubes protagonistas, o Feyenoord, o PSV e o Ajax. Todos os 3 são campeões da Champions League. A diferença entre eles está num pequeno grande detalhe. Enquanto o Feyenoord e o PSV têm uma Champions cada, o Ajax possui 4 Champions League. Além do mais, eles também conquistaram 2 mundiais. E para fechar, também são os maiores campeões holandeses, com 36 títulos. Por isso, são os maiores da Holanda de ponta a ponta. Agora vamos para a Inglaterra, país do campeonato de futebol mais forte do mundo, a Premier League.
Por lá existem vários clubes grandes, vencedores e milionários. Em toda a história do campeonato inglês, o maior campeão é o Manchester United, com 20 títulos. O Manchester tem ainda 3 Champions League e 2 mundiais, e até pode ser considerado o maior da Inglaterra. Porém, o Liverpool também pode ser considerado o maior, pois eles possuem apenas um inglês a menos, 19 títulos, e só tem um mundial. Mas a vantagem do Liverpool está nas Champions League, pois ele tem 3 a mais do que o Manchester. São 6 troféus da orelhuda. Por isso, os 3 títulos continentais a mais fazem deles o maior da Inglaterra. Mais ao leste da Europa fica a Ucrânia, onde, apesar do futebol estar em baixa pelos recentes acontecimentos, há 2 clubes mais tradicionais neste país, o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev. E entre os dois, o destaque fica com o Dinamo, já que eles são o maior vencedor nacional, com 16 títulos. Além disso, o Dinamo tem 2 taças dos clubes vencedores de taças. Este nome estranho era de um antigo torneio que reunia os campeões nacionais da Europa. Entretanto, o Shakhtar ganhou uma Liga Europa em 2009. E apesar de neste ranking o Dinamo ficar com o posto de maior da Ucrânia, você também pode considerar que este título deve ficar com o Shakhtar. Ao lado da Ucrânia, temos a Rússia, o maior território do mundo. O maior campeão nacional russo é o Spartak Moscou, com 10 títulos. Porém, suas glórias se limitam ao território russo. Já o CSKA tem apenas 6 títulos nacionais, mas já ganharam uma Liga Europa. Por último, temos ainda o Zenit, que vai ficar com o título de maior da Rússia. Eles têm 8 campeonatos nacionais, mas já conquistaram uma Liga Europa e uma Supercopa da UEFA. Antes de continuar, se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Agora vamos para a parte central da Europa, onde fica a Áustria, que tem o futebol dominado atualmente pelo Red Bull Salzburg, que possui 16 títulos nacionais. O mais inacreditável é que eles conquistaram os últimos 9 títulos de forma consecutiva. Porém, apesar da hegemonia do Red Bull, eles ainda não superaram o histórico Rapid Viena, que com 32 títulos austríacos é o maior clube do país. A Suíça é um país muito importante para o futebol, porque é lá que fica a sede da FIFA. Provavelmente você já ouviu falar do Clube Basel, ou até do Zurich. Mas em toda a história, o maior clube da Suíça é o Grasshopper, que tem 27 títulos nacionais, contra 20 do Basel. Hoje em dia, o Grasshopper perdeu tanta força que no ano de 2019 chegaram a cair para a 2ª divisão nacional. Mesmo assim, continuam sendo os maiores vencedores do país. Lá ao lado da Inglaterra se encontra a Escócia, porém em terras escocesas todos nós sabemos que o futebol se resume a 2 clubes, Celtic e Rangers, ambos com torcidas extremamente fanáticas. Em títulos nacionais, o Rangers possui mais, são 55 campeonatos, além da conquista continental de uma Recopa da UEFA, em 1972. Já o seu arquirrival Celtic possui 52 campeonatos nacionais, são 3 a menos do que o Rangers. Porém, o Celtic conseguiu conquistar o título mais cobiçado da Europa, uma Champions League, no ano de 1967, ao vencer a Internazionale por 2 a 1. Por isso, o lado verde da Escócia fica com o título de maior do país. Agora vamos para a Polônia, ao lado da Alemanha, onde ocorre algo inusitado. São 4 clubes com números de títulos parecidos. O Wisła Cracóvia tem 13 títulos nacionais, e empatados com 14 títulos está o Ruch e o Górnik. Porém, o maior clube polonês é o Legia Varsóvia, com apenas um título nacional a mais, são 15. Um detalhe que o firma mais forte em primeiro lugar foi sua campanha histórica na Champions League de 91, quando conseguiram o feito histórico de chegar até as semifinais, eliminados pelo Manchester United. Como eu acabei de citar, ao lado da Polônia fica a Alemanha, o país mais rico da Europa, mais um dos países com grandes clubes, porém só de nome, porque na realidade o Bayern é o dono da Alemanha. Eles possuem 32 campeonatos alemães. A disparidade é tão grande que o segundo maior vencedor é o Nuremberg, com apenas 9 títulos. O domínio é tão absurdo que o Bayern de Munique vem de 10 conquistas consecutivas da Bundesliga. E para não restar dúvida a quem pertence o futebol alemão, o time de Munique também ganhou 6 Champions League e 4 mundiais. Este é o país que nos eliminou da Copa, a Croácia, onde o maior é indiscutível, o Dinamo Zagreb, que tem 23 títulos nacionais, 17 a mais que o segundo colocado. Então, como eu já disse, não tem discussão, a Croácia pertence ao Dinamo. Agora vamos para o norte da Europa, na região da Escandinávia, falar de 3 países importantes,
começando pela Dinamarca, onde o maior campeão era um clube conhecido como KB, que conquistou 15 títulos nacionais. Porém, este time foi extinto. Então, o posto de maior da Dinamarca vai para o Copenhague, que possui um título a menos, 14, além de também ter conquistado 2 Royal League, uma competição regional realizada entre os países escandinavos. Já na Suécia, quando pensamos em futebol, o clube que vem à mente é o Malmö, que é o maior campeão do país com 22 títulos. Porém, o maior clube deste país é o IFK Gotemburgo, que tem 18 títulos nacionais, 4 a menos que o Malmö. Porém, o Gotemburgo conquistou 2 títulos continentais, a Liga Europa de 82 e de 1987. Por isso, mesmo sem ganhar títulos importantes desde 2007, seguem sendo o maior da Suécia. Para finalizar esta parte da Europa, vamos falar da Noruega, onde existe outro domínio incontestável, o Rosenborg, com 26 títulos nacionais, contra 9 do segundo colocado. Para finalizar o vídeo, vamos para terras espanholas, onde você pode até não gostar, mas não dá para negar que o maior é o Real Madrid. Entre alguns dos principais títulos deste clube gigante estão 35 campeonatos espanhóis, o que já o torna o maior campeão do país. Eles também são os maiores campeões da Champions League, são 14 títulos. O mais incrível é que o seu domínio sobre a Europa não tem fase boa ou ruim, ele é constante. Eles conquistaram títulos em praticamente todas as décadas. E para não restar dúvidas quanto ao domínio madrilenho, eles também possuem 8 mundiais. Seu rival de El Clássico, o grande Barcelona, apesar de também ser gigante, não chega nem perto dos títulos conquistados pelo Real. São 5 Champions League e 3 mundiais. Por estes títulos e outros motivos, o Real Madrid é considerado o maior clube da Espanha, também da Europa e do mundo. Então vamos recapitular para você não esquecer. Os maiores de cada país são: na Turquia, o Galatasaray; na Grécia, o Olympiacos; na Itália, o Milan; em Portugal, o Porto; na França, o Olympique de Marseille; na Bélgica, o Anderlecht; na Holanda, o Ajax; na Inglaterra, o Liverpool; na Ucrânia, o Dinamo; na Rússia, o Zenit; na Áustria, o Rapid Viena; na Suíça, o Grasshopper; na Escócia, o Celtic; na Polônia, o Legia Varsóvia; na Alemanha, o Bayern; na Croácia, o Dinamo Zagreb; na Dinamarca, o Copenhague; na Suécia, o Gotemburgo; na Noruega, o Rosenborg; e na Espanha, o Real Madrid. E você concorda com este ranking? Me diz aí nos comentários qual o seu top da Europa. Antes de sair, se inscreva no canal e deixe o seu like. E se não viu ainda o vídeo sobre os maiores de cada país da América do Sul, é só clicar no card aqui em cima ou na tela final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima!